Você só pode ativar o seu microfone quando você for falar, tá bom? Se você não estiver falando, participando da aula, o seu microfone precisa estar desativado, certo? Hoje, quarta-feira, dia 26 de agosto. Bem-vindos à nossa aula de história. Já estou falando formação cristã. Você está querendo dizer que ainda a gente vai fazer o capítulo 2? Boa tarde para todos vocês. Espero que vocês estejam aí, ó, sentadinhos, concentrados, com o nosso livro de história, capítulo 2. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a sua vida. Quem crer nisso? Que o Senhor Deus te guarda de todo mal. Que Ele guarda a sua vida. Todos nós cremos nisso, né, Pedro? Nós estamos aí no aconchego da nossa casa. Nós estamos aí sentadinhos, com saúde, nós já alimentamos hoje, nós temos o que comer, nós estamos protegidos pelo Senhor Deus e nós devemos acreditar nisso, que Ele tem o controle de tudo em suas mãos, tá bom? Na hora que entrar o Augusto, Caio, Caleb, Fernando e Marco Antônio, pessoal, vocês me avisam aí, tá? Nós vamos trabalhar hoje livro de história. Pega o seu livro de história, está sendo projetado aí as páginas. Para que ninguém me pergunte, Marco Antônio, eu vi que ele acabou de entrar, para que ninguém pergunte, tia, que página que nós vamos fazer? Olha aí, você está vendo a página sendo projetada? Essa tela que eu apresento para vocês precisa ser a sua tela principal. Você não pode tirar essa tela que eu estou apresentando para vocês como a sua tela principal, não. Ela tem sempre que ficar como a sua tela principal. Então, nós vamos lá, turma, para o capítulo 2, as comunidades e as relações de produção. Quem gosta aí de fazer compras no supermercado? Ô tia, eu gosto só se for para comprar leite ninho, ovo maltinho, chocolate, sorvete. Pois é, são compras, não são compras? Não, eu gosto. Quem gosta de ir fazer compras? Eu. Hoje, Pedro, você quer falar? Eu. Todo mundo gosta? Pedro gosta, Davi Altino gosta de fazer compras. A Júlia também gosta de fazer compras. Olha que imagem. Essa aí é uma mãe e uma filha estão no supermercado e elas vão comprar. Será que o comércio toda vida foi assim, pessoal? Será que toda vida existia, né? Desde o início do mundo, supermercado? Sim ou não? Não. Não, não é verdade? Antes, as pessoas, os primeiros... Esther, novamente, ativa o seu microfone. Antes... Os primeiros agrupamentos humanos, eles eram o quê? Nômades. E eles viviam, né, em determinado local, até o quê? O alimento daquele local ficar escasso, acabar. Quando eles perceberam que tudo aquilo que eles comiam deixava cair no chão e aquilo frutificava, florescia, eles passaram a ser o quê? Sedentários. O que é sedentários mesmo em história? São as pessoas que têm moradia fixa. Isso aí. São as pessoas que fixaram as suas moradias. Então, eles passaram o quê? A produzir os seus alimentos, a produzir os alimentos, a plantar tudo aquilo que eles necessitavam. Só que sobravam alimentos. Para não estragar, o que eles faziam? Quem lembra? Os alimentos que sobravam, eles realizavam o quê? As trocas. Não é verdade? Isso, as trocas comerciais. Por exemplo, Davi Altino, desativa seu microfone, fazendo favor. Por exemplo, eu produzia muito abacaxi mesmo. O Gustavo já produzia muito tomate. Então, sobrava o tomate do Gustavo e sobrava meu abacaxi.
que eu e o Gustavo fazíamos? Nós trocávamos. Eu dava para o Gustavo abacaxi e, em troca, ele me pagava com tomate. E assim foi o início do comércio, o início da comercialização de alimentos. Nós estamos vendo aí hoje um supermercado, né, turma? Olha esse supermercado aí. Aí eu pergunto para vocês, para a gente comprar alguma coisa hoje em dia, você vai no supermercado, nós continuamos fazendo essa troca de mercadorias ou nós pagamos de outra forma? Pagamos. Nós pagamos, é verdade? E como que nós pagamos? Com dinheiro. Com dinheiro. Continuou sendo uma troca, né, Rian? Sim. Mas não é aquela troca de mercadoria. Por exemplo, tipo, a gente troca agora, tipo, dinheiro para comida. A gente paga. Isso aí. Eu não posso chegar lá no supermercado com essa luminária e falar assim, olha, eu tenho muita luminária na minha casa e eu gostaria de trocar essa luminária por um pacote de arroz. Vai dar certo? Não. No supermercado eles vão trocar essa luminária por um pacote de arroz? Não. De jeito nenhum. Eles vão querer o quê? É o dinheiro. Aí essas trocas que nós fazemos com o supermercado ou até mesmo com outras lojas é o seguinte, nós compramos o produto e pagamos com dinheiro, pagamos com cartão de crédito, com cartão de débito. O cartão de crédito e débito é uma forma de dinheiro também, tá, pessoal? Que o dinheiro fica depositado na conta e fica lá. Então, quando nós compramos no cartão de débito, nós estamos pagando o quê? À vista. Vamos supor, a Júlia vai lá no supermercado e compra uma dúzia de ovos e passa o cartão de débito do pai dela. Esse dinheiro é à vista. Aí, lá no banco onde o pai dela tem dinheiro, eles vão tirar o valor dessa compra. Agora, quando a gente fala no cartão de crédito, eu vou lá na loja da mãe da Lara, Sofia, vou comprar um tênis. Isso aí, Rian. Eu vou comprar um tênis lá na loja da mãe da Lara. Tô querendo um tênis. Aí ela vai falar para mim, olha, professora Juliana, eu posso parcelar para você 3 vezes no cartão. É o cartão de crédito. Aí é parcelado. Como o Rian disse, é uma compra que eu vou ter que pagar todo mês. Vamos para a página 209. A circulação de mercadorias e das pessoas também. Quando nós olhamos essa imagem, nós logo observamos que se trata de qual local? Egito? Do Egito. É do Brasil isso aqui? Não. A gente logo vê essa imagem, nós logo percebemos que é do Egito. Por quê? Porque dos desenhos. forma pelos cabelos, A vestimenta do desenho. Isso aí, Davi, a vestimenta, as imagens, na verdade. Então, pessoal, a circulação de mercadorias e de pessoas desenvolveu-se primeiramente com o processo de sedentarização. O que é esse processo de sedentarização? As pessoas começaram a fixar moradia, certo? Começaram a ficar em um lugar. João Pedro, desativa seu microfone, tô ouvindo o cachorro latir aí. Obrigada. Com isso, pessoal, as pessoas, né, fixando moradia, isso fez com que o quê? As pessoas se especializassem em determinadas atividades. Eu fixei a minha moradia aqui, então eu tenho a minha atividade, eu sei plantar muito bem, a minha mão é boa para a agricultura, eu planto. O Rian e o João Pedro, eles já são bons em quê? Para fazer cerâmicas, eles são artesãos. Então, com essa... Ei, Caio, seja bem-vindo, né? Você que chegou agora na nossa aula de história, nós estamos na página... Eu acho que se for ver, a maioria das mulheres, eu acho, faz as partes mais pesadas que os homens têm preguiça.
Rian, é meio complicado, né? Então, nós estamos vendo aí, olha, nessa página nós não vamos responder nada. Nós vamos somente falar. Responder com escrita, não, tá bom? Essa pintura que eu estou mostrando aí para vocês representa algumas atividades que foram desenvolvidas pela civilização egípcia. O que essas pessoas estão fazendo aí? Quem consegue? O que elas estão produzindo? Uma delas estão embarcando e estão fazendo cerâmicas. Fazendo cerâmicas, o que mais? Eu acho que também está pegando comida. Fazendo a colheita de frutas. Isso aí, João Pedro. Laura, eu gostaria da sua participação, da Lara, do Abraão, Maria Alice, Marco Antônio. Tá vendo esse barco? Esse tipo, embaixo dele parecendo aqueles trem de fumar, aqueles trem... Igual você vê de filme. Mas não, isso ali é o remo deles, ô Rian. Entendeu? Aí nós estamos vendo, no caso aí, as pessoas estão fazendo a colheita de alimentos. Cerâmicas. As pessoas estão produzindo vasos de cerâmica. E as pessoas, olha aqui na terceira, no cantinho aqui, nós estamos vendo que as pessoas estão produzindo uma rede. Agora, observe o trabalho dos artesãos. Olha os artesãos, olha, artesãos. É esse segundo aqui, onde eles estão fazendo vasos de cerâmica. Será que eles precisam dessa quantidade toda de vasos? Sim ou não? Eu acho que sim. Essa quantidade toda? Não. No dia a dia deles, não é verdade, né? Eles não iam precisar dessa quantidade toda. Mas eu acho que eles não fazer essa quantidade mesmo, era para quando acabasse a metade desses vasos, já estaria pronto outra metade de vasos e eles estariam fazendo mais ainda. Eles usavam esses vasos para comercializar, Rian. No caso, eles faziam o quê? Trocas. Eles pegavam esses vasos e faziam trocas por outras mercadorias, como alimentos. Eles trocavam, olha, eu tenho um vaso aqui de cerâmica, eu estou precisando de tal alimento. E eles realizavam essas trocas. Vamos imaginar, se eles quisessem trocar esses vasos por uma embarcação, por um barco, quanto desses vasos eles precisariam fazer? Os mil trem, os mil vasos. Muitos vasos, não é, pessoal? Por isso que essa negociação de trocas era muito difícil naquela época. Porque o artesão, só um minutinho. O artesão, Rian, ele tinha um vaso. Ele tinha vaso. E ele queria trocar por outras mercadorias. Só que ficava difícil trocar. No caso aqui do barco, o barco a gente sabe que ele é bem mais caro do que um vaso de cerâmica. Então, a pessoa ia pegar muitos vasos de cerâmicas e ia entregar o barco. Então, essa negociação ia ficar muito difícil. Imagine se até hoje fosse assim. Eu dei o exemplo aqui dessa luminária. Essa luminária hoje, ela custa mais ou menos uns R$30. Uma sacola de arroz, vamos supor que ela custa 15. É 17 e pouco, vamos pôr R$20. Quem é mais caro? A luminária ou o arroz? A luminária. A luminária. Imagine se a gente ainda estivesse nesse sistema de trocas. Eu ia chegar ali no Coelho de Nis com a minha luminária, que vale R$30. Eu ia chegar para eles e falar assim, olha, eu estou precisando, eu vim trocar num pacote de arroz. Eu dava a minha luminária e dava o quê? E pegava em troca o arroz. Só que naquela época não tinha dinheiro. E quem ficou no prejuízo dessa troca do arroz e a luminária? Foi o Coelho de Nis ou foi eu? Você. Foi, né? No caso aqui foi eu que fiquei. Ainda se tivesse esse tipo de troca ainda, seria muito pior enquanto você estava precisando de se alimentar, sem precisar do mesmo jeito, o exemplo do abajur. Isso aí.
Então, nós vamos ver, João Pedro, mais para frente, como que se deu o início da comercialização com o dinheiro. Então, nós vimos que essa troca ficava difícil a negociação. Olha que imagem linda, pessoal. Esse é o Rio Nilo. Olha o Rio Nilo. E essa outra imagem que aparece nesse círculo aí é o cultivo de cana-de-açúcar. Vocês lembram que nós falamos que a sociedade egípcia, ela se desenvolveu próxima aos rios? Sim. Eles gostavam, né, de se desenvolver próximos aos rios, até que nós estudamos sobre crescente fértil, que tem a forma, né, da lua crescente e fértil por quê? Porque ela... Porque o solo era fértil. Isso aí. E próximo ao rio facilitava, né, a agricultura deles. Porque próximo aos rios também facilitava melhor a vida deles na agricultura. E eles também usavam a água como fonte, né? Fonte para eles. Não demoraria tanto tempo para crescer, não demorar para crescer. Irrigar as plantas, né? Então aí, pessoal, nessas margens próximas ao Rio Nilo, eles cultivavam feijão, milho, cultivavam arroz, trigo, cana-de-açúcar. A gente está vendo aqui, olha, o cultivo da cana-de-açúcar. Este rio também serviu de rota para o comércio. O que é rota para o comércio? Quem sabe? Entregar mercadoria? Uma forma. Olha para vocês verem. Eles moravam próximo ao Rio Nilo. E com isso eles foram desenvolvendo a agricultura. Eles foram produzindo mais do que era necessário. O restante daquelas mercadorias, eles tinham que fazer o quê? Ir para outros lugares. Vender aquelas mercadorias, realizarem as trocas. Só que o que eles usavam o rio como passagem. Eles enchiam os barcos. Imagina, nesse dia tivesse uma tempestade. Aí o raio ia cair no barco. Aí o resto dos alimentos ia cair tudo no mar. Com certeza, ia ser, né, perdido essa mercadoria tudo. Mas eu tenho certeza que eles ficavam observando o céu para ver se estava tranquilo, né? Se tivesse com tempo de chuva ou temporal, creio eu que eles não saíam. Mas o que eles faziam? Eles usavam esse rio Nilo como rota para o comércio. Eles enchiam o barco deles para fazer essa troca de mercadoria. Desculpa, pessoal, peraí. Eles enchiam o quê? De tecidos, de joias, de outras mercadorias, de alimentos e iam para os vilarejos realizarem o quê? As trocas de mercadorias. Com isso, aqueles vilarejos ali que se formavam na beira da rota do rio, com o tempo, aqueles vilarejos se tornaram grandes cidades. Porque ficou o quê? O tráfico de pessoas ali ficou muito grande. Todos usavam o Rio Nilo como rota comercial. Então, o Rio Nilo ficava cheio de barcos que levavam e traziam mercadorias. E os vilarejos, que eram aquelas cidadezinhas bem pequenininhas que ficavam em volta do Rio Nilo, começou o quê? A se desenvolver tanto que viraram o quê? Grandes cidades. E essa população desses vilarejos era formada por camponeses e artesãos. Quem sabe o que são camponeses? Camponeses. Já vem da palavra campo, camponeses. Camponês é uma expressão de... pessoas que vivem em campos. Oi, Caio.
Pode falar? As pessoas que moram no campo? As pessoas que moram no campo, com isso, elas faziam o quê? Desenvolvimento da agricultura. E os artesãos? Quem era? Aqueles que fazem artesanato. Isso aí, né? Muito produção de cerâmica. Então, nesses vilarejos, tinham muito lá camponeses e os artesãos. Oi. Oi, Abraão. Eu estava falando, eu acho que você não me ouviu. Eu disse lá que era a pessoa que mora no campo. Eu te ouvi. É a pessoa que mora no campo e pratica agricultura, certo? Só que essas pessoas, elas tinham que pagar tributos. Vocês sabem o que é tributos? São impostos que a população paga, né, ao Estado por serviços e mercadorias. São impostos que eles pagavam. Essa sociedade egípcia, ela possuía um líder. Quem era o líder? Era presidente? Era o governador? Como que chama o líder da sociedade egípcia? É o faraó. Faraó. Faraó era o líder da sociedade egípcia. Então, eles tinham... A população, ela tinha que pagar esses tributos para o faraó. E falando em faraó, nós vamos para a página 211. Olha aí essa imagem aí, essa estátua de um faraó. O faraó era uma pessoa boa? Olha, o Rian, o faraó era um governante do Egito, certo? Com certeza, o povo egípcio, eles tinham o quê? As suas normas, as suas leis para cumprirem. A obrigação do faraó era proteger o povo, certo? Era fazer que o povo vivesse bem. Assim como todo presidente, todo governador, certo? Então, aquilo que o povo egípcio acreditava ser certo, e vocês vão estudar lá no 5º ano, que o faraó para os egípcios era como se fosse um deus. Então, a imagem dele era muito importante. O faraó representava muita coisa para a sociedade. Então, eu creio, sim, que a sociedade via faraó com os bons olhos. Oi. Ô tia, por que eles achavam que era um deus? Hein? Nós vamos estudar isso, Abraão. Eu não vou adiantar conteúdo, não. Por quê? Nós vamos ver, na época que nós formos estudar isso, nós vamos ver sobre religiões. O Egito acreditava que o faraó tinha algum poder divino. Considerava o faraó como se fosse um deus. Assim, quando nós formos estudarmos, né, outros conteúdos também, nós vamos ver sobre as crenças de várias sociedades. E a sociedade egípcia é uma sociedade que tem várias crenças. Tá? Eles acreditavam que o faraó ele tinha esse poder. Tá, Abraão? Um deus não pode ser derrotado assim, né? Com certeza. Mas eles sabem se todo mundo montar em cima dele, né? É verdade. Os egípcios, pessoal, também eles comercializavam seus produtos em diferentes regiões. Os egípcios não era só no Egito que eles comercializavam seus produtos, não. Eles iam para outras regiões fora do Egito com as suas mercadorias. E dessas regiões, longe do Egito, eles traziam outras mercadorias para a sua região. Assim, eles fariam o quê? Eles pegariam a mercadoria das outras regiões para revender na sua região, para realizar trocas lá. Então, amanhã eu vou perguntar para vocês. Não vou mostrar a imagem com a resposta, não. Qual é a importância do rio Nilo para a civilização egípcia? Por que o rio Nilo era importante para os egípcios? Porque ele dava água para eles. Ah, Tinha muita água. isso. O rio Nilo era uma fonte de água para os habitantes do Egito. Por que mais?
E porque também ajudava na plantação deles. Isso, ajudava na plantação. O que mais? E sem mais não, tia. No caso, ele também ajudava aí no transporte de produtos para outras regiões. O Rio Nilo não era ali que eles faziam a rota comercial? Eles enchiam os barcos de mercadorias, certo? E iam para as outras regiões realizarem as trocas. Oi, Pedro. O Rio Nilo também eu acho que era importante para os egípcios para fazer a cerâmica. Sim, era uma forma que eles iam desenvolver, né? Que é para fazer a cerâmica. Por isso que a gente colocou aqui, ó, que era uma fonte de água. Para tudo que eles precisavam, a água, né? Precisavam da água, o Rio Nilo tinha. Oi. Uma da agricultura do Egito, eles fizeram a agricultura, eles fizeram igual os indígenas. Começaram a cultivar e plantar perto dos rios. Isso aí. Oi, João Pedro. É para copiar a questão 3? João Pedro, é para responder, sim, a questão 3. Não precisa ser igual à minha. Você pode fazer com as suas palavras. Eu fiz diferente. Ok. Oi, Pedro. Então, pode falar. Eu coloquei para os egípcios, o Rio Nilo era sagrado. Além da agricultura, o Rio Nilo foi uma das mais importantes fontes de água para os egípcios. Isso. Quem mais gostaria de compartilhar? O Rio Nilo, pessoal, era uma fonte de água para os habitantes do Egito. A sociedade egípcia, né, utilizava o Rio Nilo como fonte de água. Ajudava também os egípcios na agricultura, como Abraão disse, na hora de plantar, na hora de irrigar a plantação. E o transporte de produtos eram feitos, né, por meio da navegação no Rio Nilo. Se não tivesse o Rio Nilo ali, como que os egípcios iriam levar os seus produtos para outros lugares? Ia ser muito difícil, não é verdade? Talvez eles acham um jeito de fazer uma carroça de pedra lá. Pois é, mas aí ia ser mais complicado ainda, né? Porque lá naquelas embarcações, os barcos eram grandes, cabiam mais produtos, mais alimentos, porque eles levavam tecidos. Agora nós vamos para a questão 4. Com o desenvolvimento do comércio ao longo do Rio Nilo, surgiram vários vilarejos. Leia a descrição de um desses locais. Nós falamos isso. O comércio, o desenvolvimento do comércio, né, perto do Rio Nilo foi tão grande que ao longo do tempo os vilarejos começaram a se transformar em grandes cidades. Aí nós vamos ler aqui, olha. Nos vilarejos haviam casas maiores e menores. Os bens instalados na vida calçavam sandálias e vestiam de linho importado do Egito. Os demais andavam descalços. Todos se adornavam com colares, pulseiras, braçadeiras e tornozeleiras. Tia. Oi. Quando você disse aí que elas andavam descalço, imagina, no sol quente. Não. Vocês conseguiram observar aí também uma desigualdade social? Sim. Porque lá nesse vilarejo existiam casas grandes e casas menores. Essas casas grandes, a gente vai supor que essas casas eram bem mobiliadas, eram casas bonitas, e as casas menores. Tinha pessoas. Braçadeiras. São adornos, são joias que se colocam no braço, assim, ó. Entendeu? Então, uns andavam com sandálias
E outros andavam o quê? Descalços. Abraão, desativa seu microfone fazendo favor. Não é? E outros vestiam de linho puro. Tia, o que é linho? Linho era um tecido muito caro. Entendeu? Que poucas pessoas tinham condições. Vocês estão vendo, algumas pessoas moravam em casas maiores, outras pessoas em casas menores. Umas andavam descalço, outras andavam com sandálias, mas todos eles andavam o quê? Com colares, pulseiras, braçadeiras e tornozeleiras. Desculpa, Tornozeleiras, eles usavam para mais para a pessoa não fazer alguma coisa errada? Não é essa tornozeleira assim, não. Era ouro, era enfeites que eles usavam, entendeu? Não. Agora nós vamos lá para a questão 12, da página 112. Vamos lá. É possível afirmar que havia diferenças na sociedade, diferenças sociais entre as pessoas nessa sociedade? Sim ou não? Eu acho que sim. Sim. Sim? É possível afirmar que nessa sociedade que nós acabamos de ler, havia diferenças sociais? Sim. É a primeira resposta aí. Aí tá perguntando assim, explique usando exemplos do texto. O texto é esse texto de azul da página 111 aí. Quais são os exemplos da página 111 que fala, que deixa bem claro que existia diferenças sociais? Algumas pessoas usavam chinelos, só um minutinho, essa parte sua aí não está correta. Se você ler, olha, todos se adornavam. Então, todos usavam colares, pulseiras, braçadeiras e tornozeleiras. Não é essa parte que demonstra desigualdade social, não. Diferenças sociais, não. Porque todos usavam isso. Pode falar, Rian. Algumas pessoas usavam sandálias e outras andavam descalço. Isso aí. Qual outro exemplo? Nós temos mais. Havia pessoas que moravam em casas maiores e outras em casas o quê? Menores. Verdade. O Rian falou, né, que algumas andavam, né, calçadas e outros andavam o quê? Descalças. Algumas pessoas usavam o tecido linho puro. Essas são as partes lá do texto que demonstram a desigualdade, diferenças sociais. Certo? Porque uma pessoa morando em casa maiores e outras pessoas morando em casas menores, tem alguma igualdade aí? Ô tia, já teve prova de história? Desse conteúdo não, tá, Rian? Alguma dúvida, pessoal? Todos entenderam aí por que deixou bem evidente que as diferenças sociais, entendeu agora, Esté? Entendi, tia. Isso aí, as diferenças sociais eram no tamanho das casas. Uns andavam descalços e outros andavam o quê? Calçados. Ô tia, com as trocas que eles faziam, eles conseguiam aqueles tecidos caros? Sim, as trocas. Só que quem não tinha muita coisa para trocar não conseguia o tecido caro. Tipo, cada um trocava cada coisa que eles queriam. Tipo, ele queria uma roupa. Aí ele ia lá, trocava a roupa com, por exemplo, um abajur. Isso. E era assim. Então, os que não eram assim tão bem de situações, que não tinham muitas coisas para fazer trocas, acabavam ficando aí, né, nessa diferença social. Agora a letra B, só um minutinho, Rian. A letra B pediu para você voltar lá no texto. Terminei ainda.
dúvida de copiar. Sim, Davi, mas isso é sua resposta pessoal. Não precisa copiar igual aqui do livro, não. Tá? Está lá na página 211. A letra B pediu para você voltar lá no livro, da página 211, no texto, e sublinhar lá aonde... Olha, o ato de se enfeitar estava presente entre os membros da sociedade. Sublinhe no texto os objetos de adorno utilizado pelas pessoas. Quais os objetos que eles usavam para enfeitar? Pulseiras, braçadeiras, E tornozeleiras. Isso aí, pessoal. Eles usavam aqui, ó. Você vai sublinhar colares, pulseiras, braçadeiras e tornozeleiras. Por mais que houvesse diferença social, de um morando numa casa grande, outro morando numa casa pequena, um andando descalço, outro andando calçado, um vestindo uma roupa mais barata e o outro andando com tecido de linho. Por mais que tivesse essas diferenças, todos eles usavam esses enfeites. Tia, por mais que alguns não tinham aquelas casas grandes, vestimentos bons, ele estaria tendo uma vida muito melhor, porque estaria tendo uma roupa e uma casa, melhor do que ficar sem nada. Não é? Então, por isso que a gente tem que ser grato por tudo, né, Rian? Uhum. Então, pessoal, nós falamos sobre o Rio Nilo. E agora nós vamos falar sobre o Mar Mediterrâneo e as rotas comerciais. Vocês estão vendo aí, olha, esse mapa? Sim. Você vai circular o Egito. Cadê o Egito aí? O Egito está perto. Egito. O Egito está debaixo do Creta. Da Creta, sei lá como que fala. É isso aí. Circula o Egito aí. Observa aí esse mapa. Você conhece ou já ouviu falar de algum desses países ou cidades que estão representados no mar? Aonde que eu já ouvi falar? Então, o Egito. Eu já ouvi falar. Egito, Itália. Itália, eu já ouvi falar. Ah, Itália também. Egito, Itália. Só. Olha, Jerusalém. Quem já ouviu falar de Jerusalém aí? Eu. Você não precisa ter ido, não, tá? Porque talvez se eu perguntar assim, quem já foi desses países, talvez nenhum de nós ainda fomos. Tem hora que eu não ouvo esse nome. De vez em quando, pra mim, é Jesus Além. Não é Jerusalém. Então, na questão de número 6, você vai registrar aí esses países ou cidades que você já ouviu falar, né? Itália é mais conhecido, o Egito também, nós falamos tanto do Egito na história, Jerusalém. Mas se você nunca ouviu falar do Egito, tem alguém aqui que nunca ouviu falar do Egito? Eu já ouvi falar. A gente tá aprendendo aqui já. Itália. Tem alguém que nunca ouviu falar da Itália? Itália veio lá do coronavírus. Esse coronavírus veio. Itália, não é verdade? Famoso o quê? Pelas pizzas, pelas massas. Deve estar tudo com coronavírus. Não é? Então vamos lá. Agora nós vamos para o número 7 da página 213. Página 207. 213, desculpa, pessoal. De acordo com o mapa, o comércio marítimo ligava diferentes regiões. O que é o comércio marítimo, pessoal? Nossa. Eram as navegações, não é verdade? Eles saíam com as embarcações, os barcos cheios de produtos e iam levar para várias regiões. Através desse mar Mediterrâneo. Oi, Davi. Meu pai falou agora, eu perguntei ele se ele tinha ido em algum desses países aí. Ele falou que não, mas ele falou que já tinha ido na Inglaterra, em outros países, né?
Ok, mas esse do mapa ainda não, né? Então, turma, qual era a importância do mar Mediterrâneo para essas sociedades? Se não tivesse esse mar Mediterrâneo, teria como eles realizarem aí esse comércio marítimo? Não. Tia, Oi, Sé. eu tava falando, mas só que eles estão mexendo aqui na internet, aí caiu aqui. Eu tava falando sobre o que era negócio marítimo. Como é que é o nome mesmo, tia, que você falou? Comércio marítimo. Isso, é que eles pegam um barco com as coisas que eles queriam trocar e iam atravessavam o rio para outros lugares diferentes para poder ter mais tia. para trocar os comércios, os negócios. Isso aí, Sé. Oi. Meu pai também disse que já foi na Alemanha. Eu nem sei o que ele foi fazer lá. Ok, Davi. Então vamos voltar pro tema da aula. Esse trem, mas seria difícil ir a pé. Se não tivesse aquela cachoeira, tipo descendo, aí não teria como não. A pé, só ir a pé. Oi, Pedro. Foi Pedro que estava falando? Rian. Oi, Davi. Não, foi o Rian que falou. Ok. Então, qual é a importância do mar Mediterrâneo para essas sociedades? O mar Mediterrâneo, pessoal, era uma região de grande importância comercial para diversas sociedades do mundo antigo. Porque sem o mar Mediterrâneo, como que eles iriam fazer o quê? Esse comércio marítimo. É como a Esté disse, eles enchiam os barcos com mercadorias, tecidos, alimentos e iam comercializar em outras regiões, usando o mar Mediterrâneo como o quê? Uma rota. Hoje nós sabemos que para comercializar, hoje as nossas estradas, as nossas BRs, elas ficam lotadas de caminhão que faz os transportes, avião também, aquelas mercadorias que são mais caras, né? Vem por avião, mas naquela época eles usavam o quê? Os transportes marítimos. Então o rio, o mar Mediterrâneo, nós vimos sobre o rio Nilo, o mar Mediterrâneo que nós estamos vendo, era uma região muito importante. Para o quê? Para o comércio. Porque levavam o quê? Os produtos para vários lugares. Alguma dúvida, turma? Sim ou não? Não. Não? E quem já ouviu falar sobre povos fenícios? Nunca ouvi falar. Não? Então, eu não vou passar dever de casa nenhum para vocês. Eu vou passar só essa tarefa. Você vai pesquisar. Você não precisa anotar nada. Na próxima aula eu vou te perguntar e quem tiver pesquisado vai responder, tá bom? O que são os povos fenícios? Certo? Isso é para a nossa próxima aula. Certo? Ô, tia, Oi, Pedro. pode escrever no caderno? Sim, se você quiser escrever, não, eu vou escrever porque às vezes não vou lembrar na próxima aula, tá bom? Sobre os povos fenícios, comerciantes fenícios. Turma, e a nossa aula de história vai ficando por aqui, tá bom? Vai ficando por aqui. Acabou tão... Ô, Davi, eu gostei tanto da sua participação. Primeiro, eu gostei muito da sua presença, tá, meu amor? Como os demais também e a sua participação. Vocês estão vendo como passa rapidinho? Né, Laura? Acompanhou tudo aí direitinho? Sim? Pedro, um beijo para vocês, meus amores. Eu vou encerrar a gravação aqui agora. Fiquem com Deus. Amanhã é a nossa avaliação de geografia. Estudem, se preparem, tá? Vocês são capazes. Eu fico aqui torcendo por vocês.